Oxóssi. O guerreiro de uma única flecha. Uma só, pois apenas de uma ele precisa. Sua mira é certeira, ele não erra jamais. O caçador de almas, o catequizador. Caçar não no intuito de abater, mas sim com a intenção de arrebanhar e dar novo sentido à vida daqueles que se encontram perdidos espiritualmente. O Senhor das Matas. Das matas ele é o guardião e mantenedor da fonte da vida. O provedor da fartura e o Senhor da colheita. No culto aos orixás da África, a Oxóssi eram feitas oferendas e homenagens, danças e reverências antes das plantações e na época das colheitas. O conhecedor das ervas e dos segredos das matas. As matas guardam segredos inimagináveis, não somente pelos seres que nela habitam, mas também por tudo que se é possível fazer através do uso das ervas. De remédios a venenos, nas matas estão guardadas as substâncias mágicas mais potentes existentes no planeta Terra. O Rei dos Caboclos. Por este termo, compreendemos que os caboclos da Umbanda trabalham sob os comandos de Oxóssi, embora possam estar infiltrados em todas as outras linhas e mesmo trabalhando sob as vibrações de outros orixás. Altivo e seguro, é o guerreiro capaz de aliar a força ao bom senso. Pode ainda ser conhecido por diferentes nomes que recebem em diferentes nações, como Odé ou Mutalambô. Odé, em Iorubá, significa caçador. Mutalambô, em Banto, significa o caçador que vive nas florestas, o provedor da fartura. Em cada região da África, Oxóssi, assim como os outros orixás, foi percebido e nomeado de formas diferentes, porém, os significados dos nomes que recebeu sempre é o mesmo. Oxóssi é um dos mais poderosos orixás, pois ele é o Senhor da vida no planeta Terra. Oxóssi tem a responsabilidade de guardar toda a vida existente dentro das matas, animais, plantas, espíritos das florestas e elementais. Podemos dizer que a vida no planeta só é possível através da manutenção do que há na mata, que está sob os domínios de Oxóssi. Se nos transportarmos para o passado, toda a vida existente no planeta estava sob o domínio dele, afinal, ainda não existiu o progresso conhecido atualmente. O culto ao Oxóssi na Umbanda nasceu da fusão entre a divindade africana e a espiritualidade dos indígenas brasileiros. De uma linha composta por espíritos de elevadas vibrações que emanam sempre lutas e conquistas e o poder de transformação do que é negativo para o positivo, o mal no bem, a ignorância no conhecimento, a fraqueza em força e assim por diante. Atualmente na África, o culto ao Oxóssi está cada vez mais esquecido devido ao fato do reino de Queto, de onde se originou o culto ao Oxóssi, ter sido destruído e todos os negros habitantes de lá terem sido trazidos para o Brasil e outros países da América na época da colonização. Já aqui no Brasil, seu culto é muito forte, tanto na Umbanda quanto em outras religiões de matriz africana, sendo que na região sudeste, Oxóssi foi sincretizado a São Sebastião e recebe a cor verde das matas para representá-lo. Sincretizado a São Sebastião, a Oxóssi pertence a uma das linhas da Umbanda, linha esta composta pelos caboclos, grandes conhecedores dos processos para desmanchar feitiçaria e magia negra. As entidades pertencentes à linha de Oxóssi trabalham auxiliando desde a proteção e limpeza espiritual até os fortes trabalhos de cura e saúde, seja esta saúde física, espiritual ou mental, já que dominam o uso das ervas. Em sua maioria, os espíritos oriundos das tribos brasileiras é que compõem a linha de Oxóssi, que é subdividida em 7 falanges, assim como as demais linhas da Umbanda. Dentro destas falanges, ainda há suas divisões em linhas de caboclos
que aderem normalmente o nome das tribos a que pertenciam enquanto encarnados. São 7 comandantes principais de uma verdadeira legião de guerreiros, índios e silvícolas de todas as partes do mundo. Nesta divisão, então, podemos citar: Falange do Caboclo Urubatão. Os caboclos pertencentes a esta falange são conhecidos na Umbanda pelos seus passes aliviadores e relaxantes e pelo seu conhecimento em relação às doenças e às curas. Nesta falange, podemos encontrar silvícolas das mais diversas tribos existentes no planeta em todos os tempos. Falange do Caboclo Araribóia. A palavra Araribóia procede das tribos tupis e significa cobra das tempestades ou cobra roncadeira, espécie de jiboia que emite um som para afastar os predadores. Os caboclos pertencentes a esta falange são grandes guerreiros e protetores dos seguidores umbandistas. Falange do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Se referindo ao caboclo fundador da Umbanda, o significado do seu nome é aquele que não encontra caminhos fechados. Grandes catequizadores pertencem a esta falange. Falange do Caboclo Águia Branca. Originários das tribos dos Peles Vermelhas, nesta falange encontram-se os espíritos de índios norte-americanos. São grandes conselheiros e catequizadores. Falange do Caboclo Grajaúna. Nesta falange podemos encontrar índios tamoios e tupinambás. Os tamoios foram a única resistência organizada contra a colonização portuguesa. Segundo relatos dos jesuítas, os tamoios impuseram memoráveis vitórias utilizando apenas 160 canoas, embora algumas delas tivessem 13 metros de comprimento e 30 tripulantes. Já os tupinambás são famosos pelo costume antropofágico, onde acreditavam que alimentar-se da carne do inimigo derrotado fazia com que os vencedores pegassem para si a força do guerreiro morto. Os caboclos pertencentes a esta falange são grandes guerreiros que jamais desamparam os seus protegidos. Falange do Caboclo Araúna. Na falange dos Araúnas se encontram os índios de uma ampla região da América do Sul, que abrange os territórios nacionais da Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Extremamente sérios e grandes catequizadores, são o braço forte nos tratamentos direcionados à renovação mental. Falange da Cabocla Jurema. Muito reverenciada entre os umbandistas, a Cabocla Jurema é considerada a rainha das caboclas. Nesta linha estão agrupadas todas as caboclas da Umbanda, espíritos das guerreiras das mais diversas tribos que compõem a linha de caboclos. Sendo elas brasileiras, norte ou sul-americanas, grandes guerreiras ocupam a posição de mães para os umbandistas. São aquelas que acalentam, amparam, aconselham e defendem seus filhos. Podemos dizer que Oxóssi foi a primeira força vinda de Deus pressentida pelos nossos ancestrais, os homens das cavernas. Mesmo não recebendo deles um nome, desde que esta força foi pressentida, passou a ser reverenciada a fim de defender-se, caçar e sobreviver. Sentimentos e necessidades emanados justamente de Oxóssi. Na história da humanidade, Oxóssi tem um papel civilizador importante, pois na condição de caçador representa as formas mais arcaicas de sobrevivência. A própria busca incessante do homem por mecanismos que lhe possibilitem sobreviver na natureza. A colheita e a caça são formas primitivas de buscar alimento. Nos trabalhos da Umbanda, podemos pressentir a presença das energias de Oxóssi quando vemos o Ofá, que nada mais é do que o arco e a flecha, símbolo sagrado utilizado para representar Oxóssi. Para saudar Oxóssi, podemos dizer Oke Arô Oxóssi, que significa Salve Grande Caçador. A data para homenagens a Oxóssi é 20 de janeiro, mesma data consagrada a São Sebastião, devido ao sincretismo religioso.
Nos trabalhos dirigidos pela linha dos caboclos, nota-se a força e a altivez emanadas de Oxóssi. Quem sob sua proteção se coloca jamais será desamparado enquanto for correto e tiver o desejo de evoluir moral e espiritualmente, fazendo valer o ditado umbandista: filho de Umbanda não cai.